propriedade escrava, fixando-lhe um valor. Fiquem, pois... podem, pois, confirmar... Podem, pois continuar a considerar o escravo um animal como qualquer outro e sujeito a ser comprado, vendido, surrado, etc. Pelo menos nestes 10 anos. É o que lhes garante o meu projeto. Felizmente não durou 10, porque esse número da Revista Ilustrada do meu avô foi, tá vendo? Revista Ilustrada de Ângelo Agostini, ano 10, 1885. Quer dizer que daí uns 5 anos... E foi em 88 a abolição, né? Então não durou 10 anos como ele queria que durasse, felizmente. Embora tenha sido, como dizem os negros com toda razão, uma abolição entre aspas, que até hoje os negros estão numa situação muito secundária, mas em todo caso, melhor que escravidão, né? Eu acho essa ilustração do meu avô muito bonita. A gente sente, só pela postura, né, dos fazendeiros, a prepotência, né? Esse homem com as mãos para trás, segurando o chicote. Não sei, Eu acho ele muito bom gravurista. Muito. Vovô tinha muito talento. Muito. Isso aqui é o meu querido Tchê. Ganhei de presente de um amigo que me mandou do Rio, Irmãs Paulinas. São poemas de Tiago de Melo para cada mês. Mas o calendário cabe de um livrinho, fica aí, ninguém vê. Eu então tive a ideia de pôr o calendário em quadro. Aqui é o primeiro semestre. O que é o mês de maio? Nós vamos começar abril, em né? maio. Está aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio. É preciso trabalhar todos os dias pela alegria geral e sair pelas ruas repartindo a mão cristalina à frente fraternal. Bonito, né? Do Tiago de Melo. E aqui o segundo semestre. Não ficou bonito? Ficou muito. Porque esse calendário é vendido nas Irmãs Paulinas. Eu acho muito lindo, mas eu acho que assim você aproveita mais, né? Eu achei que ficou bonito. Só de psicologia, então, estão junto com os livros de psicologia. Mas aqui, assuntos diversos. Mas autoras todas mulheres. Essa prateleira aqui. Só mulheres. Agora, aqui são mais livros técnicos, né? Aqui você tem... Tem mais luz aí? Não tem. Aqui, por exemplo, eu tenho psicoanálise, aqui eu tenho logoterapia, tenho... Aqui é quase tudo livro técnico, de psicologia, psicoanálise, Jung está lá, teste de Rorschach, de Mira, enfim, aqui são livros todos dentro da minha profissão, né? Aqui ainda tenho mais Feigostrova, que você sabe que eu gosto muito, ela também gosta muito de mim. Tenho muita Feigostrova em minha casa. Pena que não tem luz. Isso aqui eu acho muito bonito. Isso é uma rua colonial, você vê, em cobre. É uma cidadezinha, parece que acabou. É uma cidade pequenina, só de artistas. E isso foi até um italiano. O nome e assinatura é uma assinatura italiana. É uma rua antiga, tá vendo? De cobre. Eu acho muito bonito isso. Prosa, porque fui eu que tirei. E o original, porque a cópia de bronze está numa praça pública, lá mesmo em Firenze. Mas o original é em mármore, né? É esse, o Davi, tirado dentro da academia. Ficou feliz, não ficou? Eu tirei. Você sabe, minha filha, que eu aceito a velhice porque seria um absurdo não aceitá-la. É uma coisa que me impressionou muito, muito mesmo, o suicídio de Bruno Bettelheim, um psiquiatra, um psicoanalista, suicidar-se aos 86 anos. Ele não aceitou a velhice, um homem que sobreviveu aos campos de concentração, meu Deus. Eu não, eu aceito a velhice porque é a lei da vida.
E o meu lema é, como eu já disse a você, do Albert Schweitzer, respeito à vida. Eu aceito. Agora, dizer que é uma coisa agradável não é. A sensação de regressão é uma sensação. O quanto é bom você vencer um obstáculo. Agora, para os esportistas, uma coisa que eles não podiam fazer ontem e que hoje, depois do treino, eles fazem. A vitória sobre si mesmo. Isso é uma coisa que é um grande estímulo para todos nós. E a velhice é o contrário. É a marcha ré. É você saber que uma coisa que você fazia ontem já não pode fazer hoje. E a consequente dependência. Isso eu não digo que é agradável, seria hipócrita se dissesse que eu acho isso bom. Não acho, não. Apenas sou resignada. É a lei da vida, eu acho. Eu me lembro que minha mãe ficou cega, com glaucoma. E dias antes dela morrer, a viúva de Dr. Mira foi visitá-la, gostava muito dela. E naquele tempo o Dr. Mira ainda existia, viúva hoje, né? E ela conversando com a mãe, já cega, né? Disse, eu estou muito conformada com a cegueira, porque a gente não pode ter tudo na vida, não é, Lilete? Como se ela, coitadinha, tivesse tido tudo. Se foi pessoa que sofreu, foi minha mãe. Perdeu 6 filhos, que ela amava muito, e depois a dedicação a papai, o sofrimento de papai. Foi uma pessoa até que sofreu muito na vida. E ainda disse isso a Lilete. A gente, sou muito conformada, porque a gente não pode ter tudo na vida. Então, quando eu penso nesses exemplos, eu digo, eu não posso ser covarde, não. Eu tenho que aceitar as minhas limitações e ir para frente. Procurar ainda ser útil com o resto de vida que me resta, né? Participar. Você vê que eu gosto de participar. Tem uma filosofia de vida que a base é essa, né? A fraternidade e a solidariedade humana. De modo que enquanto eu existir, dentro do meu pequenas possibilidades, eu quero ser útil. Eu estava falando com você ainda há pouco que se a pessoa que tem tido sorte com empregadas domésticas sou eu. Eu não sei se é por uma questão de formação, de família, como eu já disse outro dia a você, né? Que na minha família nunca houve preconceito de classe nem de raça, sempre. Os meus trataram os empregados com muita consideração e respeito, né? Todos, enfim. Talvez por isso eu recebo também o troco, como é que se diz? Mas eu recebi, como eu disse a você também, o maior amor da minha vida foi da minha mãe preta. E ela entrou lá para a casa de mamãe, para ser empregada de mamãe, antes de eu nascer. Ela foi, parece, para ser arrumadeira ou copeira, não sei, eu não era nasci. Eu nasci, ela gostava muito de criança, e ela se encantou por mim de tal maneira, e ajudou tanto a mamãe a cuidar do bebê, que pediu a mamãe para mudar de função. Em vez de ficar arrumadeira ou copeira, não sei o que ela era, ficar minha babá. E diante da dedicação dela e do carinho dela por mim, claro que mamãe aceitou. Então ela passou a ser a minha babá desde que eu nasci, né? E como eu já disse a você, foi de uma dedicação para mim imensa. Eu acho que foi talvez a criatura que mais me amou na vida. Porque mamãe, eu tinha outros irmãos, era mais dividido, né? Ela viveu, acho que para mim. E era pretinha, né? Como eu digo, ninguém mais do que eu deve à raça negra. O que chamam de intentona, né? Comunista. Naquela época, claro, foi um salve-se quem puder, né? Depois do 27 de novembro. Eu fui, claro, muito perseguida, procurada. Eu tive que fugir para não ser presa, porque a polícia invadiu a minha casa. Eu fui avisada pelo padeiro, engraçado, na padaria onde eu comprava pão. Então, claro que eu não entrei em casa, porque se eu tivesse ido para casa, a polícia estava lá dentro. E ficou instalada lá dentro. Não só isso, invadiu a casa de minha mãe, lá em Ipanema. Enfim, vasculhou tudo, não ficou lá, claro, porque não acharam nada, mas deram um grande susto à mamãe. E eu tive que fugir para casa de um amigo, depois com medo que a polícia descobrisse, fugia para casa de outro pai, enfim. E não podia ficar no Rio. Então, um amigo nosso, até militar, vendo o perigo que ocorria, arranjou-me um barracão em Nova Iguaçu. Esse barracão era de um velho
que tinha sido ordenança dele, imagina. Esse velho, coitadinho, estava doente no hospital do Rio, ele ajudando ao velhinho. E o barracãozinho dele lá estava fechado, mas barracão mesmo, de chão de terra, a coisa mais primitiva possível. Mas lá fui eu, porque para lá realmente a polícia não ia me achar, né? E fiquei lá, enganando a uma população, até uma família que morava perto, na zona rural de Nova Iguaçu. Eu disse que era uma professora do interior de Minas, que estava fraquinha do peito, que eu tinha ido para o Rio para me tratar, fingindo-me de uma professora do interior, né? E assim fiquei. Mas eu não sei, não me lembro, confesso que não me lembro se depois de 15, de 20 dias de lá estar, eu adoeço com uma febre fortíssima. Então, meu marido foi ao farmacêutico local, eu acho que ele devia ser espírita, porque ele disse, tirem essa moça daqui já, senão ela morre. E a tal coisa, ir para onde? Como a polícia já tinha invadido a casa de minha mãe e não me tinha achado, o jeito é ir para lá, porque lá eu poderia ter assistência, né? E lá fui. Eu me lembro que sofri muito já, além da doença, quando eu estava sendo transportada para a casa da minha mãe, os moleques gritavam, preso o secretário do Partido Comunista, aquele estardalhaço nos jornais, e eu sofri duplamente. Sofri pela doença e sofri prevendo que os meus companheiros estavam sofrendo, né? Bom, quando eu cheguei em casa de minha mãe, muito mal, né? A minha mãe preta começou a chorar. Minha filha vai morrer, minha filha vai morrer. Então, uma empregada nova de mamãe, que estava lá há pouco tempo, que não me conhecia, porque como eu estava naquela vida clandestina, eu passava meses sem ver minha mãe, sem ir à casa de minha mãe, porque era a vida subterrânea dos comunistas, né? Bom, então, quando ela fala, minha mãe preta dizia, minha filha, minha filha, minha filha, o que é que a Eunice pensava? Chamava-se Eunice, essa moça. Que Bilé tinha uma filha preta como ela, né? Quando eu chego branca e loura, é que Eunice viu que a minha filha tão falada era eu. Então, para tranquilizar Bilé, Bilé é o apelido que eu dei à minha mãe preta, né? O que é que Eunice fez? Uma pessoa que estava me conhecendo naquela hora. Como eu digo a você, eu tenho muita sorte com as minhas empregadas domésticas. Eunice, que me conheceu naquela hora para tranquilizar Bilé, transformou-se em minha enfermeira. Você sabe que essa moça, enquanto eu estive doente, eu tive meses doente. Ela dormia no tapete ao lado da minha cama. Eu acordava, eu me mexia, estava Eunice assim, adivinhando o que eu precisava, cuidando de mim, me lavando. Enfim, uma dedicação extraordinária mesmo. Uma pessoa que estava me conhecendo naquela hora. Eu me salvei, né? Não morri e eu fiquei amiga da Eunice para o resto da vida. Ela mora no Rio e ficou viúva também. Quando, nessa ocasião, ela ainda era solteira. Depois casou-se e 2 ou 3 anos depois de casada foi morar comigo. 2 filhos nasceram, ela já minha empregada, ela, o marido e 3 filhos. Moraram comigo muitos anos, até eu vir para Brasília, né? Ele morreu também, ela está viva ainda. E eu considero uma irmã na minha vida. Também é a tal coisa, ela e a minha mãe preta, a quem quanto eu devo. Essa mesma Eunice, quando mamãe morreu, mamãe foi operada e faleceu em consequência do choque operatório. Eunice, a meu lado, junto de mamãe na casa de saúde, passando um algodãozinho úmido assim nos lábios de mamãe, que estavam ressequidos, né? Mamãe sentiu que era ela, né? E disse, oh Eunice, você é tão boa. E morreu. Mamãe não chegou a dizer o A, assim mamãe morreu. Agradecendo a Eunice, né? É como eu disse há pouco a você, né? Eu devo tanto a essas pessoas que me têm ajudado na vida e que me servem. Tenho tido muita sorte. Toda a minha enfermidade, né? Toda a malária, eu passei escondida, né? Os médicos iam me ver, eu tive 2 médicos assistentes, também o que fez os exames de laboratório e tal, foram muito dedicados, mas eles não sabiam, ninguém podia saber, não é, que eu estava lá, senão a polícia ia atrás de mim. Depois que eu estava convalescente,
eu também não podia continuar no Rio. Um casal muito meu amigo me levou para a fazenda deles em Itatiaia. Eu acabei de me restabelecer em Itatiaia. De modo que o ano de 36, praticamente, eu passei escondida, né, fora do Rio. Mas a casa de mamãe também eu não podia visitar. Essa casa onde eu fui criada, que é hoje a Casa de Cultura Laura Alvim. Porque minha irmã também se chamava Laura, né? E minha irmã doou a casa de nossos pais em testamento à Secretaria de Cultura do Estado do Rio para ser um centro de cultura. Agora, no testamento, e eu fui inventariante, de modo que eu sei bem, no testamento ela não queria, não pôs absolutamente o nome dela, ela queria que fosse Casa Álvaro Alvim, o nome de nosso pai, e Centro de Cultura Ângelo Agostini. Ela queria que a casa ficasse como uma espécie de museu da família. E como foi ela que construiu, onde era o quintal, minha irmã construiu o teatro, porque ela tinha paixão por teatro. Mas na geração de minha irmã, ser artista de teatro era uma coisa mal vista, né? Ela, coitadinha, queria ser atriz, mas não conseguiu. A primeira que teve a coragem de romper com o preconceito foi não só a Fernanda Montenegro, como também oh meu Deus, a outra nossa artista, que era muito amiga de minha irmã também, a Lucina. Oh meu Deus, esqueci. Ela, com tudo que ela herdou do dinheirinho de papai, ela construiu no que era quintal, aquele teatro que você conhece, né? Mas quando ela faleceu, Darcy era justamente secretária de Cultura. E Darcy não se conformou que o nome dela não aparecesse. Porque eu queria que o teatro tivesse o nome dela, Teatro Laura Alvim. E respeitasse o que ela quis no testamento, né? Casa Laura Alvim, Centro de Cultura. Mas o argumento do Darcy é um argumento muito forte. Primeiro, Mariana, não há nenhuma instituição com 3 nomes. Casa Laura Alvim, Centro de Cultura Ângelo Agostini, Teatro Laura Alvim. Não existe isso, juridicamente é um negócio difícil. E depois, eu não me conformo que sua irmã, tendo desistido de tudo, porque aquela casa foi uma casa que o terreno, sabe que é o terreno, um dos terrenos mais caros da vida Vieira Soto, né? É uma casa, é um terreno num ponto lindo, né? Em frente ao mar, com uma fachada de 20 metros por 51 de fundos. Era um terreno muito cobiçado pelas imobiliárias. Minha irmã teve muitas propostas, muitas, e ela renunciou a todas. Ela disse, não quero demolir, que essa casa seja demolida, não quero, e abriu mão de fortunas, enfim, né? Porque eu era herdeira e meu irmão, mas como eu tenho uma profissão, meu irmão também tinha, e minha irmã não tinha, minha mãe tinha muita preocupação com o futuro dela e com a velhice dela. Então pediu a mim e a meu irmão para renunciarmos ao nosso direito a favor de nossa irmã. E nós concordamos. De modo que há um ato jurídico, eu não sei como é o nome desse ato jurídico, que nós fizemos em cartório, renunciando ao nosso direito de herança sobre a casa. E a casa ficou só para ela, de modo que ela pôde dispor da casa com o meu apoio. Meu irmão já tinha morreu antes dela, mas ela teve a minha plena concordância. Até hoje eu acho que ela fez muito bem de deixar a casa para o governo para ser um centro de cultura, que felizmente está sendo, né? Bom, você me pergunta sobre os meus afetos, né? Eu tenho, como eu digo, como eu disse há pouco, eu devo muito aos meus amigos, que eu tenho recebido muito amor de meus amigos, não só os que estão aqui, mas os que estão no Rio. Eu tenho uma comadre, por exemplo, queridíssima, está aqui, que eu considero uma irmã na minha vida, né? Tereza Reis Cirino. Foi professora e é uma grande cientista, é uma grande química, é uma pessoa de muito valor e que eu amo muito. A filhinha dela mais velha, minha afilhada, ela tem 2 filhas que são muito queridas. O marido já faleceu, era até o meu médico de olhos, era meu oftalmologista. Ela é filha que foi professor de português, professor Otelo Reis.
Pedro II, uma família de professores e de gente, cientistas. O tio dela, o José Reis, é um grande biólogo de São Paulo. Enfim, eu tenho amigos assim queridíssimos, queridíssimos, que eu considero como família, né? Tereza eu considero minha irmã. E aqui em Brasília também eu tenho muito queridos. E tenho assim, muito perto de mim, né, um jovem que veio para minha casa com 5 meses, a mãe trabalhando para mim, o bebê, e eu ajudei a mãe a criá-lo, né, e é uma grande amiga também que eu tenho na vida, e ele foi crescendo aqui. Hoje é um rapaz que vai fazer 27 anos, já é universitário, não é? Ele está na UNB fazendo química, é também já técnico de laboratório, porque ele fez o secundário técnico, de modo que fez o concurso logo que se formou para a Secretaria de Saúde, passou, de modo que há muito tempo que ele já é técnico, e é uma pessoa que eu amo como neto, né? Quero muito bem a ele e ele a mim. E sou muito amiga dos pais, muito mesmo. Quando ele tinha 12 anos, a mãe casou-se e o padrasto é uma pessoa muito boa também. Enfim, ele divide o tempo entre a casa dos pais e a minha casa, né? Me dá muita assistência, com muito carinho. Isso é uma coisa. Aqui está esse jovem aqui. Quase minha neta, ela é psicóloga também, Ana Maria Moura da Silva, e também tem dado muito carinho e me chama de amiga mãe. Com razão que os amigos são a família de seleção, não é? Há esse ditado. Eu acho muito certo. Porque você não escolhe a família, você nasce numa família. Mas os amigos, você escolhe, né? Os amigos realmente é a família de seleção. Eu gosto dos provérbios, porque os provérbios expressam sempre a experiência da humanidade, né? E eu tenho tido muita sorte com os meus amigos, muita. O lenço canadense. O lenço você está tão bonita com ele. É, esse lenço é importante. Veio do do acampamento de crianças, né?